Dois Velhos, de Léo Tolstói, entregue a você em formato de audiolivro por meio de aventuras audíveis. Capítulo 1. Dois velhos se prepararam para ir à velha Jerusalém morar a Deus. Um deles era um camponês rico, seu nome era Efim Tarazes Shevelev. O outro não era um homem abastado e chamava-se Elisei Bodrov. Efim era um homem firme, não bebia bebida alcoólica, nem fumava tabaco, nem tomava rapé, nunca tinha praguejado na vida e era um velho severo e firme. Ele cumpriu 2 mandatos como presbítero e deixou seu cargo sem déficit. Ele tinha uma família numerosa, 2 filhos e um neto casado, e todos moravam juntos. Quanto à aparência, ele era um homem forte, barbudo e ereto, e somente na 7ª década uma faixa grisalha apareceu em sua barba. Elisei não era rico nem pobre, antigamente trabalhava como carpinteiro, mas na velhice ficou em casa e criou abelhas. Um filho estava fora ganhando dinheiro e outro morava em casa. Elisei era um homem bem-humorado e alegre. Ele gostava de beber bebidas alcoólicas, de rapé e de cantar, mas era um homem pacífico e vivia em amizade com sua gente e com os vizinhos. Na aparência, ele era um homem baixo e moreno, com uma barba encaracolada e, como seu santo, o profeta Eliseu, toda a sua cabeça era calva. Os velhos já haviam feito o voto há muito tempo e concordado em ir juntos, mas Tarazes não tivera tempo antes, pois tinha muitos negócios em mãos. No momento em que uma coisa terminava, outra começava, agora ele tinha que casar o neto, agora esperava o filho mais novo voltar do exército e agora tinha que construir uma nova cabana para ele. Certa vez, num feriado, os 2 velhos se encontraram e sentaram-se em troncos. Bem, disse Elisei, quando vamos cumprir nosso voto? Efim franziu a testa. Teremos que esperar, disse ele, pois este é um ano difícil para mim. Comecei a construir uma casa, pensei que poderia fazê-lo com 100, mas agora está acontecendo no 3º. E ainda não está feito. Teremos que deixar isso para lá até o verão, se Deus quiser, iremos por todos os meios. Pelo que entendi, disse Elisei, não faz sentido atrasar. Devemos ir imediatamente. A primavera é a melhor época. O tempo está certo, mas o trabalho já começou, então como posso abandoná-lo? Você não tem ninguém para cuidar disso? Seu filho fará isso. Faça isso? Meu mais velho não é confiável, ele bebe. Quando morrermos, amigo, eles vão sobreviver sem nós. Deixe seu filho aprender. É verdade, mas ainda quero ver as coisas sendo feitas sob meus olhos. Oh, meu caro! Você nunca pode cuidar de tudo. Outro dia as mulheres da minha casa estavam lavando e limpando para as férias. Isso e aquilo tinha que ser feito, e não dava para cuidar de tudo. Minha filha mais velha, a cunhada, uma mulher inteligente, disse: é uma sorte que as férias cheguem sem esperar por nós, caso contrário, não importa o quanto trabalhemos, nunca terminaríamos. Tarazes começou a meditar. Gastei muito dinheiro neste edifício, disse ele, e não posso começar a peregrinação de mãos vazias. 100 rublos não são uma questão insignificante. Eliseu riu. Não peque, amigo. Ele disse. Você tem 10 vezes mais que eu e ainda assim fala sobre dinheiro. Diga apenas quando começaremos. Não tenho dinheiro, mas tudo ficará bem. Tarazes sorriu. Que homem rico você é. Ele disse. De onde você vai conseguir o dinheiro? Vou ciscar a casa e juntar algumas lá, e se isso não bastar, vou deixar meu vizinho ter 10 colmeias. Ele está me pedindo por elas. Você terá um belo enxame. Você ficará preocupado com isso. Preocupado? Não, meu amigo. Nunca me preocupei com nada na vida além dos pecados. Não há nada mais precioso do que a alma. É verdade, mas mesmo assim não é bom se as coisas não correrem bem em casa. Se as coisas não correrem bem em nossa alma, é pior. Fizemos um voto, então vamos. Verdadeiramente, vamos. Capítulo 2. Elisei convenceu seu amigo a ir. Efim pensou muito e na manhã seguinte foi até Elisei. Bem, vamos embora, disse ele, você falou corretamente. Deus controla a vida e a morte. Devemos ir enquanto estamos vivos e temos forças. Uma semana depois, os velhos começaram. Tarazes tinha dinheiro em casa. Ele levou 100 rublos consigo e deixou 200 com sua esposa.
Elisei também se preparou. Ele vendeu ao vizinho 10 colmeias e o aumento de outras 10 colmeias. No total, ele recebeu 70 rublos. Os 30 rublos restantes ele arrebatou de todos na casa. A esposa dele deu-lhe o que tinha, ela guardou para o funeral, a nora deu-lhe o que tinha. Efim-Tarazes deixou todos os seus negócios nas mãos do filho mais velho, ele disse-lhe onde ceifar, e quantos campos ceifar, e onde transportar o estrume, e como terminar a cabana e cobri-la com palha. Ele considerou tudo e deu suas ordens. Mas toda a ordem que Elisei deu foi que sua esposa separasse as crias das colmeias vendidas e desse ao vizinho o que lhe pertencia sem enganá-lo, mas dos assuntos domésticos ele nem falava, as próprias necessidades. Ele pensou: mostrarei a vocês o que fazer e como fazer. Vocês mesmos têm cultivado, então farão o que achar melhor. Os velhos se prepararam. A gente da casa preparou muitos bolos achatados para eles, e eles fizeram carteiras para si próprios, cortaram novos trapos para as pernas, calçaram botas curtas novas, pegaram sapatos de reserva e começaram. A gente da casa acompanhou-os além do recinto e despediu-se deles, e os velhos partiram para a peregrinação. Elisei saiu feliz e, assim que saiu da aldeia, esqueceu todos os seus assuntos. Todo o cuidado que ele tinha era como agradar seu companheiro, como evitar dizer uma palavra indecorosa a alguém, como alcançar a meta em paz e amor e como voltar para casa. Enquanto Eliseu caminhava pela estrada, ele murmurava alguma oração ou repetia as vidas dos santos que conhecia. Sempre que encontrava alguém na estrada, ou quando chegava a uma hospedaria, tentava ser o mais gentil possível com todos e dizer-lhes palavras de temor a Deus. Ele caminhou e ficou feliz. Só havia uma coisa que Elisei não podia fazer: ele queria parar de tomar rapé e havia deixado a caixa de rapé em casa, mas ansiava por isso. Na estrada, um homem lhe ofereceu alguns. Ele brigou consigo mesmo e se afastou do companheiro para não induzi-lo ao pecado, e tomou uma beliscada. Efim-Tarazes caminhou firme e bem, não cometeu nenhum erro e não pronunciou palavras vãs, mas não havia leveza em seu coração. As preocupações com sua casa não saíram de sua mente. Ele ficava pensando o tempo todo no que estava acontecendo em casa, se não havia esquecido de dar alguma ordem ao filho e se o filho estava fazendo as coisas da maneira certa. Quando viu ao longo da estrada que eles estavam plantando batatas ou transportando esterco, ele se perguntou se seu filho estava fazendo o que lhe fora ordenado. Ele apenas sentiu vontade de voltar e mostrar-lhe o que fazer, e fazê-lo sozinho. Capítulo 3. Os velhos caminharam durante semanas. Eles gastaram seus sapatos caseiros e começaram a comprar novos. Chegaram ao país dos pequenos russos. Até então, eles pagavam a hospedagem e o jantar, mas quando chegaram aos pequenos russos, as pessoas competiam entre si para convidá-los para suas casas. Eles os deixaram entrar, e os alimentaram, e não tiraram nenhum dinheiro deles, mas até encheram suas carteiras com pão, e de vez em quando com bolos achatados. Assim, os velhos caminharam sem despesa cerca de 700 verstas. Atravessaram outro governo e chegaram a um local onde tinha havido uma quebra nas colheitas. Lá eles os deixaram entrar nas casas e não receberam nenhum dinheiro para pernoitar, mas não os alimentaram. E não lhes davam pão em todos os lugares, nem mesmo por dinheiro os velhos conseguiam em alguns lugares. No ano anterior, diziam as pessoas, nada havia crescido. Os que eram ricos foram arruinados, venderam tudo, os que viviam com conforto foram reduzidos a nada, e os pobres ou abandonaram totalmente o país, ou viraram mendigos, ou simplesmente conseguiram sobreviver em casa. No inverno, eles viviam de palha e orache. Uma noite, os dois velhos ficaram num bairro. Lá compraram cerca de 15 quilos de pão. De manhã partiram antes do amanhecer, para poderem caminhar uma boa distância antes do calorimetria marcharam cerca de 10 verstas e chegaram a um riacho. Sentaram-se, encheram os copos de água, amaciaram o pão com ela e comeram, trocando os trapos das pernas. Eles sentaram um pouco e descansaram eles mesmos. Elisei pegou seu chifre de rapé. Efim-Tarazes balançou a cabeça para ele. Por que você não joga fora essa coisa nojenta? Ele perguntou. Elisei acenou com a mão. O pecado me dominou, disse ele. O que devo fazer? Eles se levantaram e seguiram em frente. Eles caminharam mais 10 verstas. Eles chegaram a uma grande aldeia e passaram por ela. Estava bastante quente então.
Eliseu estava cansado e queria parar para tomar uma bebida, mas Tarazes não parava. Tarazes andava melhor e Eliseu teve dificuldade em acompanhá-lo. Eu gostaria de tomar uma bebida, disse ele. Bem, beba. Eu não quero nada. Eliseu parou. Não espere por mim, disse ele. Vou correr para uma cabana e beber água. Vou alcançá-lo imediatamente. Tudo bem, disse ele. E enfim Tarazes seguiu sozinho pela estrada, enquanto Eliseu se virou para entrar em uma cabana. Eliseu veio até a cabana. Era uma pequena cabana de barro, a parte inferior era preta, a superior branca, e o barro já havia se desintegrado há muito tempo, evidentemente não era rebocado há muito tempo, e o telhado estava aberto em uma das extremidades. A entrada era pelo quintal. Eliseu entrou no pátio e viu que um homem magro e sem barba, com a camisa enfiada nas calças, à maneira dos pequenos russos, estava deitado perto do monte de terra. O homem evidentemente havia se deitado num local fresco, mas agora o sol estava queimando sobre ele. Ele estava deitado ali, acordado. Eliseu chamou-o, pedindo-lhe que lhe desse de beber, mas o homem não respondeu. Ele está doente ou é um homem cruel, pensou Eliseu, aproximando-se da porta. Lá dentro ele ouviu uma criança chorando. Ele bateu com a campainha da porta. Boas pessoas. Nenhuma resposta. Ele bateu com seu cajado na porta. Povo cristão. Sem agitação. Servos do Senhor. Sem resposta. Eliseu estava prestes a ir embora quando ouviu alguém gemendo lá dentro. Eu me pergunto se algum infortúnio aconteceu lá para as pessoas. Preciso ver. E Eliseu entrou na cabana. Capítulo 4. Eliseu girou a campainha, a porta não estava trancada. Ele empurrou a porta e atravessou o vestíbulo. A porta da sala estava aberta. À esquerda havia um forno, logo em frente ficava o canto da frente, no canto havia um santuário e uma mesa, além da mesa havia um banco, e nele estava sentada uma velha de cabeça descoberta, vestindo apenas uma camisa, sua cabeça estava encostado na mesa, e perto dela estava um menino magro, com o rosto amarelo como cera e a barriga inchada, e ele puxava a manga da velha, e chorava a plenos pulmões e implorava por alguma coisa. Eliseu entrou na sala. Havia um ar sufocante na casa. Ele viu uma mulher deitada atrás do forno, no chão. Ela estava deitada de bruços, sem olhar para nada, e roncando, e agora esticando uma perna e puxando-a novamente. E ela se mexia de um lado para o outro, e dela vinha aquele cheiro opressivo, evidentemente ela estava muito doente, e não tinha ninguém para levá-la embora. A velha levantou a cabeça ao ver o homem. O que você quer? Ela disse, em pequeno russo. O que você quer? Não temos nada, meu caro. Eliseu entendeu o que ela estava dizendo, foi até ela. Servo do Senhor, disse ele, vim beber água. Não há nenhum, eu digo, não há nenhum. Não há nada aqui para você levar. Vá. Eliseu perguntou a ela. Não há nenhum homem bom aqui para levar esta mulher embora? Não tem ninguém aqui, o homem está morrendo no quintal e nós aqui. O menino ficou quieto ao ver o estranho, mas quando a velha começou a falar, ele segurou novamente a manga dela. Pão, vovó, pão. E ele começou a chorar. No momento em que Eliseu ia fazer outra pergunta à velha, o homem caiu na cabana, caminhou ao longo da parede e quis sentar-se no banco, mas antes de chegar caiu no canto, perto da soleira. Ele não tentou se levantar, mas começou a falar. Ele dizia uma palavra de cada vez, depois respirava fundo e dizia algo novamente. Estamos doentes, disse ele, e com fome. O menino está morrendo de fome. Ele apontou para o menino com a cabeça e começou a chorar. Eliseu colocou a carteira nas costas, libertou os braços, largou a carteira no chão, levantou-a no banco e desamarrou-a. Quando abriu, tirou o pão e a faca, de uma fatia, e deu ao homem. O homem não o pegou, mas apontou para o menino e para a menina, para que o entregassem a eles. Eliseu deu para o menino. Quando o menino viu o pão, foi até ele, pegou a fatia com as duas mãos e enfiou o nariz no pão. Uma garota saiu de trás do forno e olhou para o pão. Eliseu também deu a ela um pedaço. Ele cortou outra fatia e deu para a velha. Ela pegou e começou a mastigar. Se você pudesse nos trazer um pouco de água, disse ela. Os lábios deles estão ressecados. Eu queria trazer um pouco ontem ou hoje, não me lembro quando, mas caí e deixei o balde ali, se ninguém o levasse.
Eliseu perguntou onde ficava o poço deles. A velha disse-lhe onde. Eliseu saiu. Ele encontrou o balde, trouxe um pouco de água e deu de beber ao povo. As crianças comeram mais pão com água, e a velha comeu, mas o homem não comeu. Meu estômago não aguenta, disse ele. A mulher não se levantou nem acordou, ela estava apenas se jogando na cama. Eliseu foi à loja e comprou milho, sal, farinha e manteiga. Ele encontrou um machado, cortou um pouco de lenha e acendeu o forno. A garota o ajudou. Eliseu preparou sopa e mingau e alimentou o povo. Capítulo 5. O homem comeu um pouco, e a velha também, e a menina e o menino lamberam a tigela e se abraçaram e adormeceram. O homem e a velha contaram a Eliseu como tudo aconteceu. Até então vivíamos mal, disseram eles, mas quando a colheita nos faltou, comemos no outono tudo o que tínhamos. Quando não tínhamos mais nada, começamos a mendigar aos nossos vizinhos e às pessoas boas. Alguns deles, mas depois eles recusaram. Alguns deles estariam dispostos a nos dar de comer, mas eles próprios não tinham nada. Além disso, tínhamos vergonha de mendigar, devíamos dinheiro, farinha e pão a todos. O homem, mas não encontrei nenhum. As pessoas estavam por toda parte procurando trabalho para conseguir algo para comer. Um dia eu trabalhava, e 2 eu saía por aí procurando mais trabalho. A velha e a menina foram longe para mendigar, mas as esmolas eram pobres, ninguém tinha pão. Mesmo assim, conseguimos arranjar alguma coisa para comer, pensamos que conseguiríamos sobreviver até a nova colheita, mas na primavera deixaram de nos dar esmolas e a doença caiu sobre nós. Ficou muito ruim, um dia a gente tinha o que comer, e 2 ficamos sem comer. E por causa da grama, ou por outro motivo, a mulher ficou doente. Ela se deitou, e eu não tive forças, e não tínhamos nada para melhorar as coisas. Eu era a única, disse a velha, que trabalhava, mas desmaiei e fiquei fraca, pois não tinha o que comer. A menina também ficou fraca e perdeu a coragem. Mandei-a para os vizinhos, mas ela não foi. Ela se escondeu em um canto e não quis ir. Uma vizinha chegou há 2 dias, mas quando viu que estávamos com fome e doentes, ela se virou e saiu. Ela não tem nada para alimentar seus filhos pequenos, então estávamos aqui deitados e esperando a morte. Quando Eliseu ouviu o que disseram, mudou de ideia sobre encontrar seu companheiro e passou a noite lá. De manhã, Eliseu levantou-se e começou a trabalhar na casa como se fosse o dono. Ele colocou pão com a velha e acendeu o forno. Ele foi com a menina até os vizinhos buscar o que fosse necessário. Tudo o que ele queria recolher desapareceu, não sobrou nada para cultivar e as roupas acabaram. Eliseu conseguiu tudo o que precisava, algumas coisas ele mesmo fez e outras ele comprou. Eliseu ficou com eles um dia, e um segundo, e um terceiro. O menino recuperou as forças e começou a andar no banco e a fazer amizade com Eliseu. A menina também ficou bastante alegre e o ajudou em tudo. Ela continuou correndo atrás de Eliseu, avô, avô. A velha levantou-se e foi até a vizinha. O homem começou a andar segurando-se na parede. Apenas a mulher estava deitada. No terceiro dia ela acordou e pediu algo para comer. Bem, pensou Eliseu, eu não esperava perder tanto tempo. Agora preciso ir. Capítulo 6. O 4º dia foi o último de um jejum, e Eliseu disse para si mesmo: farei o café da manhã com eles. Comprarei algo para eles nas férias e à noite devo partir. Eliseu foi mais uma vez à aldeia e comprou leite, farinha branca e banha. Ele e a velha cozinharam e assaram muita coisa, e de manhã o Eliseu foi à missa e voltou e quebrou o jejum com o povo. Naquele dia a mulher levantou-se e começou a andar. O homem barbeou-se, vestiu uma camisa limpa, a velha lavou-a para ele, e foi ter com um camponês rico para lhe pedir um favor. Sua roçada e campo foram hipotecados ao homem rico, então ele foi pedir-lhe que lhe deixasse ficar com a roçada e o campo até a nova colheita. Ele voltou triste à noite e começou a chorar. O rico não lhe quis fazer o favor, pediu-lhe que trouxesse o dinheiro. Eliseu começou a meditar. Como eles vão viver agora? As pessoas vão sair para ceifar, mas não podem ir, porque está tudo hipotecado. O centeio vai amadurecer e as pessoas vão começar a colhê-lo, e há uma plantação tão boa, mas eles não têm nada pelo que ansiar, a sua desyatina é vendida ao camponês rico, se eu for embora, eles voltarão à pobreza.
E Eliseu ficou em dúvida e não foi embora à noite, mas adiou até de manhã. Ele foi para o quintal dormir. Ele fez suas orações e deitou-se, mas não conseguiu adormecer. Eu deveria ir, pois gastei muito tempo e dinheiro, mas sinto muito pelas pessoas. Você não pode ajudar todo mundo. Eu pretendia trazer um pouco de água para eles e dar uma fatia de pão a cada um, mas veja como até onde fui. Agora terei que comprar a ceifa e o campo. E se eu comprar o campo, posso muito bem comprar uma vaca para as crianças e um cavalo para o homem carregar seus feixes. Cusmich, você está envolvido nisso. Você se soltou e agora não vai consertar as coisas. Eliseu levantou-se, tirou o cafetã debaixo da cabeça, desenrolou-o, tirou o rapé e deu uma beliscada, pensando que iria clarear os pensamentos, mas não, ele pensou e não conseguiu chegar a nenhuma conclusão. Ele deveria se levantar e ir embora, mas sentia pena das pessoas. Ele não sabia o que fazer. Ele enrolou o cafetã sob a cabeça e deitou-se para dormir. Ele ficou ali por muito tempo, e os galos cantaram, e só então ele adormeceu. De repente, ele sentiu como se alguém o tivesse acordado. Ele se viu todo vestido, com carteira e cajado, e teve que passar por um portão, mas estava aberto o suficiente para deixar um homem passar. Ele foi até o portão e sua carteira ficou presa de um lado, e quando ele estava prestes a soltá-la, um dos trapos de sua perna ficou preso do outro lado e se abriu. Ele tentou soltar o trapo, mas ele não ficou preso na cerca de vime, era a menina quem o segurava e gritava: "Avô, avô, pão!" Ele olhou para o pé e lá estava o menino segurando-o, e a velha e o homem olhavam pela janela. Eliseu acordou e começou a falar consigo mesmo em voz audível. Amanhã comprarei o campo e a ceifa, e comprarei um cavalo, e farinha para durar até a época da colheita, e uma vaca para as crianças. Pois como seria ir além do mar em busca de Cristo e perdê-lo dentro de mim? Devo fazer as pessoas começarem. E Eliseu adormeceu até de manhã. Ele acordou cedo. Ele foi até o rico comerciante, comprou o centeio e deu-lhe dinheiro para cortar a grama. Ele comprou uma foice, pois também havia sido vendida, e a trouxe para casa. Mandou o homem ceifar e foi ele próprio ver os camponeses, encontrou um cavalo e uma carroça à venda na casa do estalajadeiro. Negociou com ele e comprou, depois comprou um saco de farinha, que colocou na carroça, e saiu para comprar uma vaca. Enquanto caminhava, ele se deparou com duas mulheres russas pequenas, e elas conversavam uma com a outra. Embora estivessem conversando em seu dialeto, ele conseguia entender o que diziam sobre ele. Veja, a princípio eles não o reconheceram, pensaram que ele era apenas um tipo de homem simples. Dizem que ele entrou para pegar uma bebida e simplesmente parou ali. Comprei. Eu mesmo o vi comprar hoje um cavalo e uma carroça do estalajadeiro. Evidentemente existem pessoas assim no mundo, devo ir dar uma olhada nele. Quando Eliseu ouviu isso, entendeu que o estavam elogiando e por isso não foi comprar a vaca. Ele voltou ao estalajadeiro e deu-lhe o dinheiro para o cavalo. Ele o amarrou e levou a farinha para casa. Quando chegou ao portão, parou e desceu da carroça. Quando as pessoas da casa viram o cavalo, ficaram surpresas. Eles pensaram que ele havia comprado o cavalo para eles, mas não ousaram dizer isso. O mestre saiu para abrir os portões. "Avô, onde você conseguiu esse cavalo?" "Eu comprei", disse ele. "Comprei barato. Corte um pouco de grama e coloque na carroça, para que o cavalo possa comer durante a noite. E tire a sacola." O dono desatrelou o cavalo, levou o saco até o celeiro, cortou muita grama e colocou-o na carroça. Eles se deitaram para dormir. Eliseu dormia na rua e para lá levar a carteira à noite. Todas as pessoas adormeceram. Eliseu levantou-se, amarrou a carteira, calçou os sapatos e o cafetã e começou a descer a estrada para alcançar Efim. Capítulo 7. Eliseu havia caminhado cerca de 5 verstas quando o dia começou a raiar. Ele sentou-se debaixo de uma árvore, desamarrou a carteira e começou a contar o dinheiro. Ele descobriu que lhe restavam 17 rublos e 20 copeques. Bem, pensou ele, com esta quantia não posso viajar além do mar, mas se implorar em nome de Cristo, só aumentarei o meu pecado. O amigo Efim chegará sozinho ao local e acenderá uma vela para mim. Mas evidentemente nunca cumprirei meu voto. O mestre é misericordioso e ele me perdoará. Eliseu levantou-se, pendurou a carteira nos ombros e voltou.
Ele fez um círculo ao redor da aldeia para que as pessoas não o vissem. E logo ele chegou em casa. Na saída ele achou foi difícil acompanhar Efim, mas na volta para casa Deus facilitou para ele, pois ele não sabia o que era cansaço. Caminhar era apenas uma brincadeira para ele, e ele balançava seu cajado e andava até 70 verstas por dia. Elisei voltou para casa. A colheita estava completa. A gente da casa ficou feliz em ver o velho. Perguntaram tudo sobre ele, por que havia deixado seu companheiro e por que não havia ido para Jerusalém, mas retornado para casa. Elisei não lhes contou nada. Deus não me concedeu o que eu deveria, disse ele. Gastei meu dinheiro no caminho e me separei do meu companheiro. E por isso não fui. Perdoe-me, pelo amor de Deus. Ele deu à velha o dinheiro que lhe restava. Perguntou tudo sobre os assuntos domésticos, estava tudo certo, tudo havia sido atendido e nada faltou, e todos viviam em paz e acordo. O povo de Efim soube naquele mesmo dia que Elisei havia voltado e veio perguntar sobre o velho. E Elisei contou-lhes a mesma história. Veja, disse ele, o velho começou a andar rapidamente, e 3 dias antes do dia de São Pedro nos perdemos. Eu queria alcançá-lo, mas aconteceu que gastei todo o meu dinheiro e não consegui continuar, então voltei para casa. As pessoas ficaram maravilhadas com o fato de um homem tão inteligente ter agido tão tolamente a ponto de começar e não chegar ao local e simplesmente gastar seu dinheiro. Eles se perguntaram por um tempo e se esqueceram disso. Elisei também se esqueceu disso. Começou a trabalhar na casa, preparou a lenha para o inverno com o filho, debulhou o grão com as mulheres, cobriu os barracões com palha, juntou as abelhas e deu das colmeias com as crias ao vizinho. Depois de terminar todo o trabalho, mandou o filho sair para ganhar dinheiro e ele próprio sentou-se no inverno para trançar sapatos e escavar blocos para as colmeias. Capítulo 8. Durante todo aquele dia que Elisei passou com os doentes, Efim esperou pelo seu companheiro. Ele caminhou apenas uma curta distância e sentou-se. Ele esperou, e adormeceu. Quando acordou, ficou sentado um pouco, mas seu companheiro não apareceu. Ele ficou atento a ele, mas o sol estava se pondo atrás de uma árvore e Elisei ainda não estava lá. Pergunto-me se ele não passou por mim, pensou. Talvez alguém o tenha passado de carro e ele não me viu enquanto eu dormia. Mas como ele poderia evitar me ver? Na estepe você pode ver uma longa distância. Se eu voltar, ele pode estar marchando, e nós só ficaremos mais separados um do outro. Eu seguirei em frente, nos encontraremos no local de descanso durante a noite. Quando chegou a uma aldeia, pediu ao oficial da aldeia que procurasse um velho e o levasse para a casa onde ele estava hospedado. Elisei não passou a noite lá. Efim continuou marchando e perguntou a todos se tinham visto um velho careca. Ninguém o tinha visto. Efim ficou surpreso e seguiu em frente. Vamos nos encontrar em algum lugar de Odessa, pensou, ou no barco, e então parou de pensar nisso. Na estrada ele encontrou um peregrino. O peregrino, de calota, batina e cabelos compridos, tinha estado no Monte Athos e agora ia pela 2ª vez para Jerusalém. Eles se conheceram em uma pousada, bateram um papo e partiram juntos. Chegaram a Odessa sem nenhum acidente. Eles esperaram 3 dias por um navio. Havia muitos peregrinos lá, e eles vieram juntos de todas as direções. Novamente Efim perguntou por Elisei, mas ninguém o tinha visto. Efim providenciou um passaporte que custou 5 rublos. Ele ainda tinha 40 rublos para a viagem de ida e volta e comprou pão e arenque para a viagem. O navio foi carregado, então os peregrinos foram admitidos e Tarazes sentou-se ao lado do peregrino que havia conhecido. As âncoras foram pesadas, arrancadas da costa e o navio navegou pelo mar. Durante o dia navegaram bem, à noite levantou vento, caiu chuva e o navio começou a balançar e a ser lavado pelas ondas. As pessoas ficaram entusiasmadas, as mulheres começaram a gritar e os homens mais fracos correram para cima e para baixo no navio, tentando encontrar um lugar seguro. Efim também ficou assustado, mas não demonstrou, onde se sentou no chão ao embarcar no navio ao lado dos camponeses de Tambov, ficou sentado a noite toda e no dia seguinte, todos agarrados aos seus carteiras e não falou. No 3º dia tudo ficou mais calmo. No 5º dia desembarcaram em Constantinopla.
Alguns dos peregrinos desembarcaram ali, para visitar a Catedral de Santa Sofia, que hoje é propriedade dos turcos. Tarazes não foi, mas permaneceu a bordo do navio. Tudo o que ele fez foi comprar pão branco. Eles permaneceram lá por um dia e depois navegaram novamente pelo mar. Eles pararam na cidade de Esmirna e em outra cidade chamada Alexandria, e chegaram em segurança à cidade de Jafa. Em Jafa todos os peregrinos desembarcam, de lá são 70 verstas a pé até Jerusalém. No desembarque as pessoas levaram um grande susto, o navio estava alto e as pessoas foram descidas nos barcos abaixo, mas os barcos balançavam o tempo todo, e 2 pessoas desceram além do barco e conseguiram se esquivar, mas fora isso tudo correu com segurança. Quando todos desembarcaram, seguiram a pé e no terceiro dia chegaram a Jerusalém na hora do jantar. Pararam num subúrbio, numa hospedaria russa, ali carimbaram os passaportes e jantaram, e depois seguiram um peregrino aos lugares santos. Ainda era muito cedo para serem admitidos no sepulcro do Senhor, por isso foram ao mosteiro do patriarca. Ali todos os adoradores foram reunidos, e o sexo feminino foi separado do masculino. Todos receberam ordem de tirar os sapatos e sentar-se em círculo. Um monge saiu com uma toalha e começou a lavar os pés de todos. Ele os lavava, esfregava e beijava, e assim dava a volta em todo o círculo. Ele lavou os pés de Efim e os beijou. Celebraram vigílias e matinas, colocaram uma vela e serviram uma missa para os pais. Lá eles foram alimentados e receberam vinho para beber. Na manhã seguinte foram à cela de Maria do Egito, onde ela se refugiou. Lá colocaram velas e foi celebrada uma missa. De lá foram para o mosteiro de Abraão. Eles viram o jardim Sebac, o lugar onde Abraão queria sacrificar seu filho a Deus. Depois foram ao local onde Cristo apareceu a Maria Madalena e à igreja de Jacó, irmão do Senhor. O peregrino mostrou-lhes todos os lugares e em cada lugar disse quanto dinheiro deveriam dar. Ao jantar regressaram à hospedaria. Comeram e já se preparavam para deitar para dormir, quando o peregrino, que vasculhava as roupas, começou a suspirar. Eles retiraram minha carteira com dinheiro dentro, disse ele. Eu tinha 23 rublos, 2 notas de 10 rublos e 3 de troco. O peregrino sentiu-se mal, mas nada pôde ser feito e todos adormeceram. Capítulo 9. Quando Efim foi dormir, uma tentação tomou conta dele. Eles não pegaram o dinheiro do peregrino, pensou ele não tinha nenhum. Em nenhum lugar ele ofereceu nada. Ele me disse para dar, mas ele mesmo não ofereceu nada. Ele pegou 1 rublo de mim. Enquanto Efim pensava assim, ele começou a se repreender. Como ouso julgar o homem e cometer um pecado? Não vou pecar. No momento em que se esqueceu, pensou novamente que o peregrino tinha um olhar atento para o dinheiro e que era improvável que o tivessem tirado dele. Ele nunca teve dinheiro, pensou. É apenas uma desculpa. Levantaram-se antes do anoitecer e foram assistir a uma missa matinal na Igreja da Ressurreição, no sepulcro do Senhor. O peregrino não saiu do lado de Efim, mas caminhou com ele o tempo todo. Eles vieram para a igreja. Ali estava reunida uma grande multidão de adoradores, gregos, armênios, turcos e sírios. Efim veio com o povo para a porta sagrada. Um monge os liderou. Ele os conduziu além da guarda turca até o local onde o Salvador foi retirado da cruz e ungido, e onde velas estavam acesas em 9 grandes castiçais. Ele mostrou e explicou tudo para eles. Efim colocou uma vela ali. Então os monges conduziram Efim para a direita por cima de degraus até o Gólgota, onde estava a cruz. Lá Efim rezou. Então Efim foi mostrado a fenda onde a terra foi rasgada até as regiões mais baixas. Então ele foi mostrado o lugar onde as mãos e os pés de Cristo tinham foi pregado na cruz, e então lhe foi mostrado o túmulo de Adão, onde o sangue de Cristo caiu sobre seus ossos. Então eles chegaram à rocha onde Cristo estava sentado quando colocaram a coroa de espinhos em sua cabeça, depois ao poste ao qual Cristo estava amarrado quando foi espancado. Então Efim viu a pedra com os 2 buracos, para os pés de Cristo. Queriam mostrar-lhe outras coisas, mas o povo apressou-se, todos correram para a gruta do sepulcro do Senhor. Alguma missa estrangeira acabou de terminar e a russa começou. Efim seguiu o povo até a gruta. Queria afastar-se do peregrino, pois em pensamento ainda pecava contra ele, mas o peregrino agarrou-se a ele, e foi com ele à missa no sepulcro do Senhor. Eles queriam ficar perto dele, mas já era tarde demais.
Havia tanta multidão que não era possível avançar ou retroceder. Efim ficou ali olhando para frente e orando, mas de vez em quando apalpava a bolsa para ver se estava no bolso. Seus pensamentos estavam divididos. Agora ele pensava que o peregrino o havia enganado, e então pensou: se não o tivesse enganado, e a carteira tivesse sido realmente roubada, o mesmo poderia acontecer com ele. Capítulo 10. Efim ficou ali e orou e olhou para a frente, para a capela onde ficava o sepulcro, e onde sobre o sepulcro estavam acesas 36 lâmpadas. Efim olhou por cima das cabeças para ver a coisa maravilhosa, sob as próprias lâmpadas, onde ardia o fogo abençoado. Na frente de todos, ele viu um velho com um cafetã grosseiro, com uma careca brilhando em toda a cabeça, e ele parecia muito com Elisei Bodrov. Ele se parece com Elisei, pensou. Mas como pode ser ele? Ele não poderia ter chegado aqui antes de mim. O navio anterior partiu uma semana antes de nós. Ele não poderia estar naquele navio. Em nosso navio ele não estava, pois eu vi todos os peregrinos. No momento em que Efim pensava nisso, o velho começou a rezar e fez 3 reverências, uma na frente dele, para Deus, e 2 para cada lado, para todo o povo ortodoxo. E quando o velho virou a cabeça para a direita, Efim o reconheceu. Com certeza, era Bodrov, era sua barba enegrecida e encaracolada, e a mecha grisalha em suas bochechas, e suas sobrancelhas, seus olhos, seu nariz e seu rosto cheio, tudo dele. Certamente foi ele, Elisei Bodrov. Efim ficou feliz por ter encontrado seu companheiro e ficou maravilhado como Elisei poderia ter chegado lá antes dele. Como diabos Bodrov chegou àquele lugar na frente? Ele pensou. Sem dúvida ele conheceu um homem que sabia como levá-lo até lá. Quando todos saírem, irei caçá-lo e deixarei o peregrino na colete e caminharei com ele. Talvez ele me leve para frente lugar. Efim ficou de olho em Elisei, para não perdê-lo. Quando as massas terminaram, o povo começou a se agitar. Ao subirem para beijar o sepulcro, aglomeraram-se e empurraram Efim para o lado. Ele estava com medo de que sua bolsa fosse roubada. Ele colocou a mão na bolsa e tentou sair para o espaço aberto. Ao sair, caminhou e caminhou, tentando encontrar Elisei, tanto do lado de fora quanto dentro da igreja. Na igreja ele viu muitas pessoas nas celas, algumas comiam, e bebiam vinho, e dormiam ali, e liam suas orações. Mas Elisei não foi encontrado. Efim voltou para a hospedaria, mas lá também não encontrou seu companheiro. Naquela noite, o peregrino também não voltou. Ele havia partido e não havia devolvido o rublo a Efim. Então Efim ficou sozinho. No dia seguinte Efim voltou ao sepulcro do Senhor com um camponês Tambov, com quem havia viajado no navio. Ele queria ir para a frente, mas foi novamente empurrado para trás e então ficou em uma coluna e orou. Ele olhou para a frente e ali na frente, sob as lâmpadas, no próprio sepulcro do Senhor, estava Eliseu. Ele havia estendido as mãos, como um padre no altar, e sua calva brilhava sobre toda a cabeça. Agora, pensou Efim, não sentirei falta dele. Ele foi até a frente, mas Elisei não estava lá. Evidentemente ele tinha ido embora. No terceiro dia ele foi novamente ao sepulcro do Senhor, e lá ele viu Eliseu parado no lugar santíssimo, à vista de todos, e suas mãos estavam estendidas, e ele olhou para cima, como se visse algo acima dele. E sua careca brilhava sobre toda a sua cabeça. Agora, pensou Efim, certamente não sentirei falta dele, irei e ficarei na entrada, e então ele não poderá escapar de mim. Efim saiu e ficou ali muito tempo. Ele ficou parado até depois do meio-dia, todas as pessoas haviam desmaiado, mas Elisei não estava entre elas. Efim passou 6 semanas em Jerusalém, e visitou todos os lugares, Belém, e Betânia, e o Jordão, e mandou carimbar uma camisa nova no sepulcro do Senhor, para ser enterrado nela, e encheu uma garrafa de água do Jordão, e conseguiu um pouco de terra e velas com fogo abençoado e em 8 lugares inscritos nomes para a massa dos mortos. Ele gastou todo o seu dinheiro e só sobrou o suficiente para voltar para casa, então partiu para casa. Chegou a Jafa, embarcou num navio, desembarcou em Odessa e caminhou em direção à sua casa. Capítulo 11. Efim caminhou sozinho pelo mesmo caminho por onde saiu. À medida que se aproximava de sua aldeia, ele começou a se preocupar novamente sobre como as coisas estavam indo em sua casa sem ele. Num ano, pensou ele, muita água corre.
É preciso uma vida inteira para construir uma casa, mas não demora muito para arruiná-la. Ele se perguntou como seu filho teria passado sem ele, como a primavera havia aberto, como o gado havia passado o inverno e se a cabana estava bem construída. Efim chegou ao local onde no ano anterior se separara de Elisei. Não foi possível reconhecer as pessoas. Onde no ano anterior tinham sofrido privações, agora havia abundância. Tudo cresceu bem no campo. As pessoas recomeçaram e esqueceram sua antiga miséria. À noite, Efim chegou à mesma aldeia onde no ano anterior Elisei havia ficado para trás. Ele tinha acabado de entrar na aldeia quando uma menina de camisa branca saiu correndo de uma cabana. Avô, avô! Venha para nossa casa. Efim quis continuar, mas a menina não deixou. Ela pegou o casaco dele, riu e puxou-o para a cabana. Uma mulher com um menino saiu na varanda e ela também acenou para ele. Entre, avô, jante conosco e passe a noite. Efim interveio. Posso pelo menos perguntar sobre Elisei, pensou. Esta é a mesma cabana onde ele foi tomar uma bebida. Efim entrou. A mulher tirou-lhe a carteira, deu-lhe água para se lavar e sentou-o à mesa. Ela pegou leite, queijo, bolos e mingaus e colocou tudo sobre a mesa. Tarazish agradeceu e elogiou o povo por ser hospitaleiro com os peregrinos. A mulher balançou a cabeça. Não podemos deixar de receber peregrinos, disse ela. Recebemos a vida de um peregrino. Vivíamos esquecidos de Deus, e Deus nos puniu de tal maneira que todos nós esperávamos a morte. No verão passado chegamos a tal ponto que estávamos todos deitados, doentes e famintos. Deveríamos certamente morreram, mas Deus nos enviou um velho como você. Ele entrou durante o dia para beber, quando nos viu, teve pena de nós e ficou em nossa casa. E nos colocou de pé novamente. Ele livrou nossas terras das dívidas, comprou um cavalo e uma carroça e os deixou conosco. A velha entrou na sala e interrompeu seu discurso. Não sabemos, disse ela, se ele era um homem ou um anjo do Senhor. Ele foi bom para todos nós, teve pena de nós e depois foi embora sem revelar seu nome, de modo que não sabemos por nada. A quem orar a Deus, vejo como se tivesse acontecido agora há pouco, eu estava deitado e esperando a morte chegar, olhei para cima e vi um homem entrar, apenas um homem simples e careca, e pedir bebida. Eu, mulher pecadora, pensei que ele fosse um vagabundo, mas veja o que ele fez. Quando ele nos viu, ele largou a carteira, bem aqui, e abriu. A garota invadiu. Não, vovó, disse ela, primeiro ele colocou a carteira no meio da sala e só depois a colocou no banco. E eles começaram a discutir e a relembrar suas palavras e ações, onde ele se sentou, e onde dormiu, e o que ele fez, e o que ele disse a cada um. Ao anoitecer, o dono da casa voltou para casa a cavalo e também começou a contar sobre Elisei e como ele havia ficado na casa deles. Se ele não tivesse vindo até nós, disse ele, todos nós teríamos morrido em pecado. Estávamos morrendo em desespero e murmurávamos contra Deus e os homens. Descobri Deus e comecei a acreditar nas pessoas boas. Que Cristo o salve. Antes disso vivíamos como animais, e ele nos fez homens. Deram a Efim de comer e de beber, e deram-lhe um lugar para dormir, e eles próprios foram para a cama. Ao se deitar, Efim não conseguiu dormir e Eliseu não saiu da cabeça, mas pensou em como vira 3 vezes em Jerusalém, no lugar mais importante. Então foi assim que ele me ultrapassou, pensou. Meu trabalho pode ser aceito ou não, mas o Senhor aceitou. De manhã Efim despediu-se do povo, encheram-lhe a carteira de bolos e foram trabalhar, enquanto Efim pôs-se a caminho. Capítulo 12. Efim esteve afastado precisamente 1 ano. Na primavera ele voltou para casa. Ele chegou em sua casa à noite. Seu filho não estava em casa, ele estava na loja de bebidas. Ele voltou embriagado e Efim começou a perguntar-lhe sobre a casa. Ele viu por tudo que o rapaz havia se metido em maus caminhos sem ele. Ele gastou todo o dinheiro e os negócios que negligenciou. Seu pai o repreendeu e ele respondeu com palavras rudes. Você deveria ter voltado pessoalmente, disse ele. Em vez disso, você foi embora e levou todo o dinheiro com você, e agora me responsabiliza. O velho ficou furioso e bateu no filho. Na manhã seguinte, Efim Tarazish foi até o mais velho para conversar com ele sobre seu filho.
Ao passar pela fazenda de Elisei, a esposa de Elisei estava na varanda cumprimentando-o. Bem-vindo, amigo. Ela disse. Você, querido homem, teve uma jornada bem-sucedida? Efim Tarazes parou. Graças a Deus, disse ele, estive em Jerusalém, mas perdi seu marido no caminho. Ouvi dizer que ele voltou. E a velha começou a conversar com ele, pois gostava de balbuciar. Ele está de volta, minha querida, já faz um bom tempo. Ele voltou logo após o dia da Assunção. Ficamos muito felizes em vê-lo de volta. Era solitário sem ele. Não que estejamos nos referindo ao seu trabalho, pois ele está ficando velho. Mas ele é a cabeça, e para nós é mais alegre. Como nosso rapaz estava feliz. Sem ele, ele disse, era como se não houvesse luz para os olhos. Sem ele, meu caro. Bem, ele está em casa agora? Ele está em casa, vizinho, no apiário, escovando os enxames. Ele diz que foi uma boa época de enxameação. O velho não se lembra quando houve tantas abelhas. Deus não nos dá de acordo com os nossos pecados, ele diz. Entre, querido. Ele ficará muito feliz em ver você. Efim passou pelo vestíbulo e pelo pátio até o apiário, para ver Elisei. Ao entrar no apiário, viu Elisei parado sem rede, sem luvas, de cafetã cinza, debaixo de uma bétula, estendendo os braços e olhando para cima, e sua calva brilhava sobre toda a cabeça, assim como ele havia feito. Estava em Jerusalém, no sepulcro do Senhor, e acima dele, através da bétula, o sol brilhava, e acima de sua cabeça as abelhas douradas circulavam em forma de coroa, e não o picavam. Efim parou. A esposa de Elisei chamou o marido. Seu amigo está aqui. Eliseu olhou em volta. Ele ficou feliz e caminhou em direção ao amigo, afastando suavemente as abelhas da barba. Bem-vindo, amigo, bem-vindo, querido homem. Você teve uma jornada bem-sucedida? Meus pés me levaram até lá e trouxe para vocês um pouco de água do Rio Jordão. Venha e pegue. Mas se o Senhor recebeu minha obra. Graças a Deus. Cristo te salve. Efim ficou em silêncio. Eu estava lá com os pés, mas em espírito você estava lá, ou outra pessoa. É obra de Deus, meu amigo, obra de Deus. No caminho para casa parei na cabana onde perdi você. Elisei ficou assustado e apressou-se em dizer. É obra de Deus, meu amigo, obra de Deus. Bem, você não quer intervir? Vou trazer um pouco de mel. E Elisei mudou de assunto e começou a falar de assuntos domésticos. Efim soltou um suspiro. Ele não mencionou as pessoas da cabana para Eliseu, nem o que tinha visto em Jerusalém. E ele entendeu que Deus ordenou que cada homem antes de sua morte cumpra seu voto, com amor e boas ações. O fim. Obrigado por ouvir um audiolivro de Aventuras Audíveis. Não se esqueça de curtir, se inscrever e ficar ligado para mais aventuras marcantes de audiolivros.